Não sei se há aqui alguém deste lado, se quer dizer mais alguma coisa depois do Mário. Ok, Zé, então. Se calhar só uma questão de pormenor. Por um lado, eu, como estou aqui em representação da coordenação do Sindicato dos Professores do Norte, eu não sei se haverá muita gente interessada em ir do Norte a Lisboa, mas não tenho grandes dúvidas que teremos muitos potenciais participantes que, sendo do Norte, já estão por aquela zona, porque infelizmente estão colocados a centenas de quilómetros das suas áreas de residência e alguns estarão na região de Lisboa, outros mais para sul, um pouco mais para norte e outros até pelo Algarve. Mas faço um apelo, de facto, dentro dos mais de 200 participantes que aqui estão neste plenário virtual, também haverá, de certo, muitos deslocados do Norte, era sobretudo a eles, aos deslocados que ele era dirigido, e faço o apelo à sua participação lá, no próximo dia 17. Outra situação que me levou a escrever é só um pequeno detalhe. O Estatuto de Carreira Docente original foi publicado em 28 de abril de 1990. Como o Mário disse na sua intervenção, tinha logo desde a origem um artigo 63º, cuja epígrafe era incentivos à fixação em zonas desfavorecidas e isoladas. De facto, zonas e não escolas, como agora este governo legislou, mas, infelizmente, apesar de criado em 90 esse artigo, tardou sem ser regulamentado 15 anos. Até que, em 2005, uma pessoa de triste memória chamada Maria de Lourdes Rodrigues, à frente do Ministério da Educação, promoveu uma alteração, uma verdadeira revolução, mas de sentido negativo no Estatuto de Carreira Docente, e eliminou esse artigo. Eliminou, mas o artigo 63º existe. Pouca gente saberá, se calhar, a não ser quem conheça muito bem o SED de trás para a frente, saberá que o dito cujo artigo tem por epígrafe prémio de desempenho. Pois bem, se o outro esteve 15 anos sem ser regulamentado, este já vai há 19, porque o prémio de desempenho, que até já está, a redação do artigo já está desfasada da realidade, porque se baseava ou fazia depender a atribuição desse prémio de determinadas condições de atribuição de muito bom ou excelente, numa altura em que viria depois a ser regulamentada a avaliação do desempenho, ela era então prevista como bienal. E nós voltamos a ter uma avaliação do desempenho que acontece apenas uma vez em cada escalão da carreira. Portanto, com as condições que estão previstas no artigo 63º, ele nunca foi regulamentado, mas mesmo que o fosse, seria quase para não ser atribuído a ninguém ou a selo a muitíssimo pouca gente. De qualquer das formas, substituir um artigo para incentivo à fixação em zonas desfavorecidas ou isoladas, de um prémio de desempenho para uma suposta elite dos professores é quase também em si insultuoso, não é? E ainda assim, para, como disse, não regulamentar. Para já, é só, acho que é mais importante dar a palavra aos afetados, sobretudo pelo problema que motivou a marcação deste plenário. Disse. Obrigado. Ok. Então, eu não sei se mais alguém daqui quer falar ou não. Se não, então vou dar a palavra ao pessoal que está com a mão levantada. Vou promover a palestrante. Vocês vão receber um convite que têm que aceitar, senão depois não conseguem aparecer aqui. Temos uma primeira que é Maria Santos, que tem que aceitar o convite. Depois temos a Marta Ferreira, já enviei também o convite. Se enganaram e carregaram na mão sem querer, avisem, não é? E ponham aí alguma coisa no chat. Então a Marta vai aparecer aqui.
Espera aí, Marta. Boa tarde. Não se, espera aí, Marta, espera aí só um bocadinho, ver se... Posso ligar a câmera? Sim, pode chegar à câmara. Era isso. Sim, tá. Ok. Sim. Eu acho que me enganei a carregar, mas pronto, já agora aproveito para fazer uma questão, caso vocês me saibam ajudar. Eu gostava de saber como é que esta lista das escolas carenciadas foi feita. Porquê? Porque eu estou numa escola que obedece aos critérios, ou seja, aquele dos 60 dias com alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina, e não está na lista. E, portanto, eu não vou ter direito a apoio, pelo menos para já, mas não percebo como. E existem outras escolas que estão na lista e que se calhar têm menos falta de professores do que esta onde eu estou, que é em Lisboa, estou no Alto Lumiar. Ó Marta, pois era isso que nos interessava. Nós não vamos dizer que é o professor A, ou B ou C, mas é isso porque nós também temos a consciência e a noção, e temos andado a tentar fazer um levantamento de exemplos de escolas que não têm, que não estão na lista, mas têm a necessidade. Eu penso que o ministro, eles são jeitosos, porque é assim, eles inicialmente até queriam pôr uma lista enorme, mas depois faziam da lista enorme discricionariamente, ou aleatoriamente, ou por critérios que ninguém sabia quais eram, retirar aquelas a que as pessoas iam ter apoios, que era uma coisa estranhíssima. Então, são carenciadas 500, mas só vão pagar em 200, só vão criar em 200. E então o que é que eles fazem? Põem as 234. Mas nós já apanhámos vários agrupamentos e escolas, porque inclusivamente nós perguntámos, então vamos lá ver se a coisa é assim. Há os alunos do agrupamento, por exemplo, num agrupamento qualquer, imagine-se que durante 3 meses, um período, não teve aulas de geografia ou não teve aulas de informática, pronto, mais que 60 dias. Portanto, estão abrangidos os professores todos desse agrupamento, incluindo de grupos em que a gente sabe, porque vai à reserva do recrutamento, que ainda tem lá uma lista dos diabos para colocar, não é? E eles disseram, pois, estão todos têm direito e o critério é esse. Pá, a partir daí, como é evidente, nós não temos a listar, isso não sabemos, só o Ministério saberá, ou até se calhar, em alguns casos, só os diretores, é que saberão se tem ou não esse critério, se existiu ou se verifica. Mas nós já apanhámos situações que são realmente, e que temos estado a contestar e iremos continuar. Por exemplo, vou dar este exemplo, há escolas em que faltaram professores durante bem mais de 60 dias, a direção da escola desviou professores de apoio educativo para estar a substituir os outros, ou seja, não conseguiu colocar lá ninguém, nem sequer por oferta de escola. Então foi buscar os dos apoios, e os apoios é que estiveram com os alunos, até haver professor, ou se não houve, é que ficaram com os alunos. Portanto, a carência mais de 60 dias existiu. Não se notava porque estava lá alguém que não era o professor da turma. Eles, essas escolas, já não puseram. Quer dizer, isto não tem sentido nenhum. Nós já dissemos e já nos disseram isso vários colegas. Em alguns casos até, com a questão das substituições. O professor, faltava o professor, mas como havia gente para substituição, os alunos não ficaram sem aulas. Como não ficaram sem aulas, estavam lá professores a substituir o que faltava, já não estão na lista. Pá, isto não tem sentido nenhum. Isto o que vai acontecer para a próxima é ou a malta fazer greve a essas substituições ou o pessoal mudar de escola. Portanto, nós Exato. temos que identificar isso. E, sinceramente, eu não sei, porque a certa altura há ali uma afirmação do secretário de Estado que diz assim na reunião: nós não podemos considerar da mesma maneira uma escola onde faltou um ou dois professores e outra onde faltaram 10. Podem não considerar, mas não é isso que está na lei. No decreto foram eles que fizeram. Eles dizem, Exatamente. desde que haja alunos, não dizem muitos nem poucos, alunos que durante 60 dias consecutivos, pelo menos, não Não tiveram tiveram aulas. No caso, uma alguma disciplina. disciplina, sim. Exatamente, e portanto, nós, ainda bem que tu vens confirmar isto, porque realmente nós já tínhamos detectado isso em relação a outras situações, e convinha nós termos a informação de muitas escolas onde isto aconteceu, precisamente para os obrigar a esclarecer se isto foi a olho, se foi porque são amigos dos diretores, se foi porque é que foi, né? E eu posso confirmar, eu mandei mensagem pelo E72, tentei ligar também e também consegui. Na de Gaia o que me disseram foi que, pronto, eles não elaboram as leis, não é? Apenas fazem cumprir o que lá está, ou apenas podem ajudar a perceber o que lá está.
E, portanto, remeteram-me para o anexo, certo? Eu já conhecia o anexo, já conheço o decreto-lei, li isso tudo. Na minha escola, falei com, neste caso até foi com o vice-diretor, e ele também questionou e deram-lhe uma resposta que a mim. Já tentei contactar a DGE, mas a DGE não atende, portanto, não Ah, sei, não sei o que é Olha, que... na DGE é o secretário de Estado, que era o anterior diretor-geral, e agora eles que lá estão não fazem nada sem a ordem do outro, sabes? Pois, Ó Mário, já agora se calhar acrescentar também uma coisa. Gostávamos muito de perceber estas situações, como a colega Marta acaba aqui de expor, mas também gostaríamos muito de perceber a inversa. Porque também temos indicação de uma ou outra escola Sim. já, que estando na lista das carenciadas, os próprios diretores dizem: eu estou na direção há 5 anos ou há 6, e nunca esta escola, não é em 2, é em 5 ou 6 anos, teve alguma turma sem aulas durante mais de 60 dias, nem sequer perto disso, por vezes. Pois. Estamos a falar, por exemplo, de escolas da região norte, que também aparecem algumas na lista, até escolas da cidade do Porto, por exemplo, em que isso não acontece, de facto. Mas pronto, também há os dois tipos de mistério para perceber. E já agora uma coisa, a lista saiu, mas esteve para não sair. O Mário creio que não se chegou a referir a isso. A intenção inicial do Ministério era que houvesse uma lista, mas que não era publicitada. Sim, não era pública, não era conhecida. Não era Exatamente. conhecida. E nós perguntávamos até como é que os professores sabem que estão numa escola dessa. Isso depois chegará a informação. Portanto, eles diziam que era para não estigmatizar as escolas e para os pais não saberem que faltavam lá professores, eles não queriam pôr cá fora a lista. É claro que tinham que a pôr. E não era por isso. Eles queriam não pôr, que era para a malta não apanhar estas coisas como tu agora disseste. Por exemplo, aqui em Coimbra. Aqui em Coimbra, a escola secundária Dona Maria, que é uma escola docente e que não há grande historial de falta de professores, está na lista. Outras escolas da periferia da cidade, onde às vezes faltam mesmo professores, não estão lá também. E, portanto, nós temos que perceber isso, claro, e ainda bem que tu também trazes aqui o exemplo, e nós vamos continuar a pressionar, porque era o que dizia o Zé, eles nem sequer queriam divulgar a lista, que era para nós não conseguirmos apanhar estas situações, e assim é. claro. E já agora, se me Diz, deixarem, Marco. partilho outra situação Força. que já não me afeta a mim diretamente, embora, pronto, tenho uma colega minha colocada na mesma escola que eu, e a minha escola desenvolve em parceria com uma escola vizinha, com um agrupamento vizinho, ou seja, o agrupamento Pintor Almada Negreiros, uma escola de segunda oportunidade, e que tem alunos das duas escolas. E eu creio que até há um terceiro agrupamento envolvido, mas pronto, estes dois eu tenho a certeza que lá estão. O que é que acontece? Essa minha colega está a dar aulas nessa escola de segunda oportunidade, tem alunos do meu agrupamento e do agrupamento Pintor Almada Negreiros, não tem direito ao apoio, porque vinculou na minha escola e não na Pintor Almada Negreiros, que é aqui ao lado. E que tem apoio. E Essa que alma tem de segredos apoio, porque está está na na lista. lista. Assim Pois. como eu aqui em casa, a minha colega de casa, que partilhamos casa, a minha colega tem apoio porque está a trabalhar na Pintor e eu estou no Alto Lumiar, não tenho apoio. Quer dizer, se eu soubesse disto antes, tinha Tinhas concorrido concorrido para para a mim. outra. Claro, não é? Claro, claro. Eh, Muito bem. Estou aqui a tomar nota, estamos aqui a tomar nota para depois podermos colocar isto tudo. Ok, Marta, Era está isso. tudo. Está tudo, Obrigada pela tua obrigada. intervenção e participação, foi mesmo, é muito útil para nós, não é? Agora temos Obrigada. aqui a Anabela Mendes, eu peço para ligar o vídeo também, se favor. Então, Anabela não se ouve. pois, não estou a conseguir ligar. Ah, Mas está-se a ouvir, não se está a mas ver. agora está-se a ouvir, pronto, não se vê a imagem, mas Pois, estamos a ouvir. olhem, boa tarde, não sei muito bem porquê, eu e a tecnologia temos destas coisas, não é? Por querer esconder a cara, não sei o que é que eu estou a fazer mal, mas não sei o que é que eu tenho que fazer para ligar a câmara. Será aqui embaixo? Não, É carregares, diz-me aqui, Integrated Camera, assumo que... pronto, mas deixa estar, olha, Pois, adiante, olha, não vai sei. falando, pronto, pelo menos ouvimos, que é o que Não sei o interessa. que é que se passa aqui. Olha, eu tinha pedido a palavra, não tinha a ver necessariamente com esta questão da deslocação. Entretanto, o Mário já pôs aqui nos comentários a resposta à minha pergunta, prendia-se com esta questão da CGA.
e com a qual eu estou um bocadinho preocupada, porque no meu caso concreto eu fui reintegrada pela escola o ano passado e estava de baixa médica. Uhum. Pronto. E isto causa-me aqui uma ansiedade porque tenho receio que ainda nos venham pedir o dinheiro que nós recebemos e depois ficamos numa situação particularmente complicada, porque depois não sei como é que até se justificaria as faltas. O Mário passou-me aqui alguma tranquilidade, que seria um escândalo, eu concordo, mas ser um escândalo não quase impediu de coisa nenhuma, infelizmente já nisto há tempo suficiente. E eu queria aproveitar, já que me estão aqui a dar a palavra, e sei que no próximo quinta-feira, dia 17, o mote não é esse, mas queria lançar um apelo aos colegas que possam estar neste tipo de situação, para estarem lá também e que deem a cara para ver se realmente, ao denunciarmos, o governo ganha vergonha na cara e nem sequer lhe passa pela cabeça em cogitar tamanha possibilidade. E Sim. pedia também aos colegas da mobilidade por doença que estão a ser penalizados para também perderem a vergonha na cara, que eu sei que é difícil, que não é fácil, e eu contra mim falo, que estive lá em julho e também não quis falar, o Mário falou comigo. São situações que não são fáceis, mas temos que perder a vergonha na cara, porque se não perdermos, não conseguimos meter esta questão outra vez na agenda do Ministério. E solicitava ainda também aos colegas que estão a ser penalizados e que são imensos nas questões do acesso à medicina no trabalho, nas fichas de aptidão que não estão a ser respeitadas e que estão a ser violentados outra vez, não só na mobilidade por doença, mas depois no regresso à escola, que não têm nem acesso à medicina no trabalho, e muitas vezes, quando até têm, os diretores não querem respeitar. Epá, vamos lá outra vez, vamos dar a cara e vamos pôr isto na ordem do dia outra vez. Não é é o que eu digo, não vai ser, não estará na agenda, epá, mas vamos envergonhar o Ministério, porque acho que isto é absolutamente vergonhoso. Porque a parte mais frágil, da classe docente a meu ver, os deslocados é complicado. Sim, senhores, eu felizmente já não sou deslocada. Queria mandar aí um cumprimento especial para esta colega que agora falou, porque está num sítio onde eu estive durante 6 anos deslocada e durante 6 anos tive que pagar 2 casas durante o nosso período financeiro mais complicado, que foi o período da Troika, mas também estou com ela, apesar de ter passado por isso, para que esses apoios existam agora, mas lançava um apelo a todos para também sermos solidários com as pessoas doentes, que são a parte mais, acho que são os mais frágeis de todos no meio desta questão. Pronto, obrigada, era só isto. Obrigada, Anabela. Temos agora Anabela, só dizer uma aqui, coisinha. só dizer, pronto. Isto é um tema fora do assunto, mas ainda assim dizer à colega, independentemente de estarem presentes ou não, o que neste momento é muito importante em relação à CGA porque isto está na Assembleia da República, na Comissão de Trabalho, independentemente de estar no Ministério, porque isto aqui é o Ministério do Trabalho, nem é o da Educação, esta é uma matéria do trabalho, então enviar neste momento mail, fazer um mail normal, até podemos fazer uma minutinha, não é? E enviar neste momento aos grupos parlamentares e à Comissão de Trabalho da Assembleia da República, porque neste momento, já lá, portanto, a lei foi, como eu disse, a lei foi aprovada na generalidade, mas baixou à Comissão. E é na Comissão que podem agora criar as exceções e os regimes de exceção. O que esta colega agora afirmou em relação à questão da doença, por exemplo, nós tivemos aqui um caso, felizmente foi resolvido em tribunal, a colega foi logo para o tribunal, uma colega de Lamego, que por causa de julgar, mas essa não estava validada, coisa que penso que a Anabela, pelo que disse, já está. A colega pensava e a escola pensava que ela estava na CGA porque tinha sido lá inscrita. Reinscrita, vá. E, portanto, e depois veio a saber que afinal não tinha sido validada e a CGA pediu mais de 4.000 euros, 4.100 e tal euros. Uma colega aqui de Lamego. Por acaso, estas é das situações que já temos a decisão do tribunal, já transitou em julgado, o Ministério nem contestou, portanto, nem recorreu,
porque nós temos centenas já de casos, e o Ministério deixou de recorrer, aliás, o Ministério não, a CGA, e até já lhe pediram os papéis para regularizar a situação dela. Portanto, todos aqueles que já foi para o tribunal, aí ninguém pode fazer nada. Já está, nem que fosse uma ilegalidade, já está, já está, já está. Os das escolas, em princípio também não. Os tais 9.000 e tal colegas que já foram validados, também não, embora por vezes as normas interpretativas, isto segundo os juristas, e eles às vezes não é uma questão de retroação, é uma norma interpretativa que não permitia que a CGA tivesse aberto aquela janela de inscrições. Mas eu penso que eles nisso não se metem. E eu acho que neste momento o ponto de situação em que estamos é mais no sentido de criar aqui uma exceção. A própria ministra disse, bem, porque os professores têm hiatos no seu tempo de trabalho, não foi porque decidiram desistir da profissão e trabalhar para o privado, foi porque ficaram, ela disse isso. Portanto, eu acho que neste momento a pressão, sobretudo aqui, grupos parlamentares e Comissão de Trabalho, vocês forem aí ao site da Assembleia da República, apanham lá os sítios todos onde se mandem esses mails a dizer, e tal, espero que tenham em conta, tratateu. Quanto à medicina do trabalho, também só dizer uma coisita. O ministro disse-nos numa última reunião, onde nós colocámos precisamente as questões da segurança e saúde no trabalho e a necessidade das pessoas terem direito às tais juntas médicas periódicas, como está na lei e é obrigatório, e a ir às consultas de medicina do trabalho e poderem daí haver decisões sobre o tipo de trabalho. O que o ministro nos disse, eu ainda não consegui ver, porque foi há um bocadito, o Orçamento de Estado, foi que o Orçamento de Estado para o próximo ano, 25, já teria uma verba para poder haver juntas médicas, pagar a médicos para constituir juntas médicas em número suficiente para a medicina do trabalho poder atender a todos os pedidos dos professores. Portanto, temos que ver se está lá ou não, ainda não consegui ver, mas temos que ver, porque na verdade isso é um direito que as pessoas têm. E há já professores a quem foi autorizado e até que estão com reduções e essas coisas todas. Muitos casos, às vezes são os diretores que não querem, que não deixam, que dizem que não pode ser, e há outros casos em que até foi pedido, mas aquilo está meses e meses e meses e a pessoa não vai lá. Portanto, esperemos que agora o orçamento, vamos ver se é verdade ou não, tenha lá a tal verba para pagar aos médicos, para as juntas médicas, isso temos que ver. Também, se calhar, daqui a um bocadinho já podemos pôr ali o link do orçamento. Eu há pouco mandei-o até aí para o pessoal, para os dirigentes, depois já a Anabela apanhar aí no mail, o que eu mandei é pôr aqui no chat e o pessoal também pode lá ir buscar depois. Era isso, é sobre isso já está resolvido. Sim, obrigado, Mário. Pronto, eu ia dizer uma coisa mais sintética à colega, mas tu, pronto, colocaste logo tudo. Obrigada, Anabela, também pelo teu contributo. Agora temos o Paulo Duarte e depois o Albino Vaz. Paulo. Olá, boa tarde. Boa tarde para todos, para vocês e para os colegas também que estão deste lado como eu. Eu não vou referir-me propriamente, eu não estou deslocado, mas pretendo desabafar um pouco sobre as perspectivas que têm rondado esta questão. Na minha opinião, o que o Messi propõe não é apoio nem é incentivo, é uma aliciação para os professores aturarem condições de trabalho e de residência que são desfavoráveis. Aliás, o Ministro da Educação, também numa recente Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, acho que foi até na proximidade da audição parlamentar a que o Mário já fez referência, ele justificou que o apoio não podia abranger todas as escolas porque não resolveria o problema de ocupar os lugares que os professores têm portanto, rejeitado, têm preterido, e eles continuariam a ir para outras escolas porque beneficiariam também do mesmo apoio. Portanto, esta foi a explicação de porque é que não podia ser para todas as escolas ou para todos os deslocados. Então, essa explicação, para mim, denuncia que o problema não é a deslocação em si mesma, porque se o fosse, todos os deslocados seriam beneficiados pelos apoios. É evidente que o problema está para além da deslocação e reside, sobretudo, nas assimetrias geradas pela interioridade, pela especulação que eleva o custo de vida em determinadas regiões. E, portanto, acho que é aqui que está o problema. O Mário referiu-se também ao conceito de zona carenciada, em preferência ao conceito de escola carenciada. Portanto, eu percebo, mas acho que também não é por aí, porque continuaria
com as zonas carenciadas, continuariam a ser excluídas deslocações iguais ou superiores àquelas que teriam como destino essas zonas carenciadas, ou seja, deslocações maiores ou semelhantes não mereceriam apoio só porque a escola ficaria em zona não carenciada. Portanto, acho que o problema, acho que o que importa mesmo, e mesmo para terminar este meu desabafo, é o seguinte: quer dizer, o que importa é responsabilizar os sucessivos governos já há décadas por ignorarem o princípio do Estado unitário, consagrado no artigo 6º da Constituição da República, e fazê-lo através da regulação do custo de vida em todo o território nacional e da extinção de todas as assimetrias regionais. Enquanto tal não acontecer, eu acho que os beneficiados dos apoios e dos incentivos continuarão a ser os especuladores, mais do que os apoiados e os incentivados. Portanto, é aqui um problema de coesão do Estado e de um Estado cheio de assimetrias regionais que produz depois estes problemas, não é? E, sobretudo, o que importa lutarmos contra isto, sobretudo porque esta estratégia, estes apoios, são uma entre muitas das recentes medidas que o Governo pretende aplicar e vai aplicar, não é? Já estavam no seu plano Mais Aulas, Mais Sucesso, para disfarçar a falta de alunos, porque a falta de alunos continuará a existir, mesmo que deixem de haver alunos com falta de um professor, mesmo que o ano letivo tivesse começado sem esse problema, com todos os alunos, com todos os professores, a falta de professores continua para além dessa dimensão, não é? Senão não teríamos sobretrabalho, serviço extraordinário, não teríamos todas as greves que temos para combater precisamente todas aquelas medidas que desde Maria de Lourdes Rodrigues vêm sendo implementadas para poupar professores, não é? E esta questão aqui merece esse enquadramento também. Olhem, e termino, acho que desabafei, pronto. Obrigado, Paulo. Pois também são importantes os desabafos, não é? Tem que ser. Agora é o Albino Vaz e prepara o Vitor Marçal. Então, boa tarde a todos. Aquilo que me leva, antes de mais, a dizer-vos é o seguinte: eu luto neste momento, como já luto há muitos anos, quase há 30 anos, no SPGL, no sindicato, na FEMPROF, a nível nacional, pelas coisas que eu sinto que são injustas e que estão mal, a nível de qualquer profissional, qualquer colega, esteja lá onde estiver e em que condições estiver, eu luto por qualquer injustiça que veja na nossa carreira docente. E é isso que todos nós que estamos aqui, peço a todos os colegas, sejam dos mais antigos, sejam de quase na reforma, como é o meu caso, seja o que for, quando há uma injustiça na classe, unamo-nos, porque a união faz a força para lutarmos contra essas injustiças. E eu dou-vos conta só de algumas coisas pontuais que fui assentando durante este esclarecimento. Antes de mais, ao Mário Nogueira e a todos os que trabalham com ele, parabéns por continuarem a lutar e obrigado, desde já, pelas conquistas que fostes vós que trabalhaste por elas também, para neste momento estarmos a beneficiar todos desde o 1 de setembro destes anos de recuperação, etc, etc, etc. Pronto, eu sou o Padre Albino, já nos conhecemos de muitos anos e em muitos lugares deste país, já corri o país de norte a sul, de sul a norte, e agora vejo que, graças a Deus, graças ao vosso esforço e às vossas lutas, nós estamos neste momento a beneficiar do vosso esforço. E Mário Nogueira, não desanimes, não desistas, merecias um altar em muitas escolas e no país, como muitos colegas que trabalharam contigo estes anos, desde o Paulo Sucena, que estás lá tu, e é o teu reino, é o reino Mário Nogueira, vais ficar certamente na história dos professores, de certeza. Eu sei que isto não te interessa, mas quando chegares ao céu vais ter um lugar especial lá, já que não te dão aqui na terra. Pelo menos já estou encomendado, Albino. Exato, como sou padre, não podia dizer de outra maneira. Então, é assim, outros já percebem porque é que eu falei do céu. Mas então, deixo-vos esta injustiça. Estas injustiças pelas quais temos que lutar. Primeiro,
Um professor que esteja a mais de 50 km de casa na 70, de 50 km de casa, faz diariamente 100 km. Se gastar 10 litros de combustível, de gasolina, falo em gasolina, a 1,60 € são 16 euros por dia só em combustível. No fim de 20 dias por mês, serão então tanto como 320 euros mês. Agora, some-lhe para a habitação, para um quarto, 300 euros, já faz 600 euros. Agora, some-lhe ainda uma casa que está a dever ao banco, lá em cima, em Bragança, a pagar 600 euros ao banco, e já vai em 1.200. Ainda, a tiro com mais o carro que está a pagar prestações mensais a 150 euros por mês, ainda vai para 1.950 euros. E digo, onde está a dignidade de um professor que mal ganha para se alimentar? Esqueci-me de vos falar, 20 euros por dia de alimentação são mais 600 euros. Portanto, isto tudo somado fica à volta de 1.950 euros por mês da necessidade de um professor para sobreviver em Portugal. Se nós fôssemos médicos, de certeza todos vós estáveis como eu a concorrer para dar aulas no Luxemburgo, a ganhar 6.200 euros mensais ou noutros países. Mas a nossa profissão não dá para irmos dar aulas no outro lado, porque, enfim, não falamos a língua desse país. Então, deixo esta reparação. Qualquer ordenado ou vencimento que esteja abaixo de 2.000 euros para nós profissionais, quer dizer que mal sobrevivemos neste país. Segundo, vou pedir-vos a seguinte comparação. Eu sou de Lamego, padre de Lamego, casei aqui em Lisboa por civil, porque não posso casar pela igreja. Agora, perante isto de uma oferta de 300 euros ou 350 para deslocação e mais algum para a habitação, digo-vos que compensa divorciar-me, a seguir pôr-me como residente em Lazarinho Lamego, de onde eu sou, e continuar a dar as aulas aqui, e vejam quanto é que eu posso adicionar ao meu vencimento normal. Posso ir buscar em mais uns 700 ou 800 mensais só porque consigo divorciar-me e pôr-me outra vez como residente em Lamego. Vejam, isto é uma injustiça, mas é o que eu posso fazer e muitos colegas poderão vir a fazer, que é divorciar-se, mandar passear a família e os filhos e etc. e fingir que é de lá de cima, novamente Lamego, onde é a minha terra natural. Última coisa a dizer-vos. Sou padre. A igreja, para ter um padre em 2, 3 paróquias, a uma distância aí de 15 km, como eu estava em Foscoa, etc., tem 2 residências paroquiais. Para quê? Para que não faltem o lugar onde habita o pastor, o padre, e a família se levar mãe, ou irmãos, ou os sobrinhos com ele. O Estado tem que pensar que numa área X, como vós estáis a dizer, seja Lisboa, seja Setúbal, etc., tem que haver um alojamento para os profissionais da educação. E é isso que eu defendo. Haver um alojamento, pois porque também já sabemos de outra coisa, que eu deixo aqui. Então eu recebo 400 euros, por exemplo, para a habitação de apoio do Estado profissional. Também de deslocação 300 euros. E depois, por fim, tenho a sorte de viver em casa de um irmão meu que vive aqui em Lisboa e que me até deixa estar gratuitamente em sua casa. Claro que é uma injustiça eu estar a receber um subsídio que eu depois nem sequer vou necessitar dele. Posso estar a beneficiar a família, tudo bem. Mas então, vejamos estas injustiças todas e o que eu vos deixo por última palavra. Lutemos enquanto houver uma injustiça na classe, unamo-nos e lutemos por qualquer injustiça, porque isto beneficia hoje a todos, e se nós já somos velhotes e para nós já não serve, não nos esqueçamos que sirva um dia aos nossos filhos, aos nossos netos, e que digam, meu avô, meu pai lutou pelos meus interesses de hoje. Uma boa tarde a todos, bom trabalho, obrigado, que Deus vos abençoe a todos. Vá, força. Muito obrigada. Posso lhe chamar padre, não é? É a mesma coisa, isso mesmo. Okay. Eu tenho esse prazer, estou sempre na televisão a defender o casamento dos padres, por isso mesmo. Pedi ao bispo para me deixar ter a minha família e agora pedi ao Núncio Apostólico, a Embaixada em Lisboa do Vaticano, a dizer que a filha já está criada, é enfermeira, já não precisa de mim, que posso continuar a dizer isso onde ele quiser, que me diga aonde. Força! Pronto, mas de qualquer forma queria muito obrigado pelas palavras e pelo apoio e pela garra toda, e queria dizer que nós aquilo que temos conseguido é
é principalmente graças à nossa luta. Se houver alguma ajudazinha de Deus ou de outras divindades, nós agradecemos, mas se não for a nossa luta, não conseguimos nada, como é óbvio. Não é? Mas muito obrigada por ter estado aqui e participado. Agora é o Vítor Marçal e depois a Paula Faria. Vítor. Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir convenientemente ou não. Ok. Desde já agradecer a FENPROF pela possibilidade de podermos participar e agradecer também essa iniciativa a todos. Devo dizer-vos que há 28 anos que eu estou a trabalhar, que sou professor, fez no dia 2 de outubro, e desde essa altura, no próprio ano em que comecei a lecionar, me tornei sócio do Sindicato dos Professores da Zona Sul, sem qualquer interrupção. Dizer-vos também que nesses 28 anos, basicamente nos últimos 7 anos somente, é que não fui deslocado. Infelizmente consegui ficar basicamente em casa, a trabalhar na minha área de residência, infelizmente por causa da mobilidade por doença, por motivos oncológicos por qual eu passei há algum tempo e que infelizmente terei que continuar a ser observado até o final da minha carreira e da minha vida. Dizer-vos então que este ano não obtive colocação a nível da mobilidade por doença, portanto, a minha situação ficou. Aceitaram, mas não obtive vaga. O que faz com que eu tenha que deslocar-me para o Algarve, para o agrupamento de Albufeira, que é a minha escola de provimento. Acarreta grandes despesas, naturalmente, física e psicologicamente também. São 230 quilómetros que eu perfaço todos os dias, por opção, porque também nós temos direito a um pouco de qualidade de vida e regressarmos àquilo que é o nosso lar, a nossa família. E nesses momentos, quando nós regressamos, apesar do desgaste, acabamos por recargar muito as nossas baterias. Tenho algumas dúvidas relativamente à questão da atribuição desses valores, os quais já vou dizer daqui a nada. Dizer-vos também que não concordo com muito daquilo que sucede relativamente à pequenez da nossa profissão e das nossas reivindicações. Porque é quando da saída desse decreto-lei relativamente à valorização e deslocação dos professores, no chat eu coloquei um comentário porque a minha escola está abrangida por essa medida, mas considero que todos devemos ter direito a essa mesma medida. Portanto, economicamente vou talvez beneficiar um pouco dessa situação, não irá pagar todas as despesas naturalmente, longe disso, claramente. E a dúvida que eu tenho e que alguns colegas do agrupamento tinham era o seguinte: relativamente à contabilização dos quilómetros, se corresponde somente entre a escola e casa ou vice-versa. E depois, o valor que foi falado, se esse valor é dividido pelos 11 meses, aquele valor somente que se falou, ou aquele valor é pago mensalmente. Porque essa é uma dúvida que nós tínhamos, e são bastante colegas que vêm do Algarve até o Alentejo, Castro Verde, Aljustrel, que é onde eu estou a morar. Louvar também, faço as minhas palavras, as palavras do colega anterior, o seu padre, também, o facto de eu continuar a ser sindicalizado é porque me revejo nas muitas lutas as quais vocês estão também sempre presentes naturalmente, e ao qual agradeço, e daí também o meu bem-aja a todos nesse âmbito. E dizer-vos que ao longo desses 28 anos de carreira, ainda há 2 dias falei nisso na sala dos professores, basicamente e por baixo, devo dizer-vos que eu já, porque sempre prefiz viagem da escola até casa até escola, e devo dizer-vos que no mínimo tenho 1 milhão de quilómetros em 28 anos. No mínimo, garanto-vos. Porque para poder
beneficiar um bocadinho daquilo que é a carreira e entrei na carreira docente em 2015, vinculei em KCP e posteriormente, passado um ano e pouco, vinculei então em Albufeira, mas para isso tive que percorrer escolas Barreiro, Setúbal, e por aí fora, Quinta do Conde, Palmela, portanto, muito fora da minha área de residência e com muito custo, pessoalmente, e também pelas nossas famílias, naturalmente, porque tudo isso acarreta depois um desgaste e uma falta de presença. Gostaríamos de estar mais e de acompanhar de outra forma e por vezes chegar esgotado e ainda termos que trabalhar, porque temos uma profissão no qual nós não podemos chegar a casa e deixar a nossa pasta na escola e não temos que nada fazer, porque infelizmente se formos pessoas a 100%, temos sempre algo para preparar, para rever e é complicado, naturalmente. Bem-aja a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado nós, Vítor, pela tua participação também, pelo teu testemunho. Temos agora aqui a Paula Faria e depois é a Maria Santos, que há bocado rejeitou, não sei se ainda não outra vez levantar a mão, já vamos ver. Paula. Boa tarde a todos e obrigada, antes de mais, pela oportunidade de participar. Eu queria, sobretudo, fazer aqui uma partilha da minha experiência pessoal. No ensino, a minha experiência, ou pelo menos publicamente, no ensino público, a minha experiência é bastante curta. Mas ainda assim eu acho muito importante estas iniciativas importantíssimas, sobretudo pela questão da solidariedade que devemos uns aos outros e pelo respeito à educação que sempre tive. Embora fosse militar de carreira, portanto deixei a carreira militar há 4 anos e choca-me particularmente esta situação de deslocação. Pelo seguinte, eu enquanto fui militar, sempre que me deslocava para fora da minha zona de residência, recebia não só o custo de transporte, como também um subsídio de residência quando acontecia ser a mais de, agora não me recordo, os quilómetros. Para dizer que quando estive nos Açores colocada, por exemplo, que estive numa comissão durante 2 anos, eu recebia um subsídio de residência, um suplemento de residência que era bastante superior ao valor que eu pagava pela casa que me foi atribuída, portanto, pela própria instituição militar à qual eu pertencia. E, portanto, isto é de facto chocante, não é? É mesmo, a mim soa-me, e desculpem a expressão que vou usar, porque não estou aqui a cuspir no prato onde comi, que continuo a respeitar as Forças Armadas, a decisão de ter abandonado a carreira militar tem os seus motivos pessoais que não irei aqui partilhar, com todo o respeito, mas efetivamente não consigo compreender como é que a educação é tão desvalorizada neste país ao ponto de efetivamente tantas outras profissões da função pública, ou pelo menos algumas, usufruem de todos estes apoios e como eu estava a dizer, efetivamente, eu além de ter casa atribuída ainda recebia aquele suplemento de residência. Agora, por exemplo, sou de Sintra, estou colocada em Elvas e a escola onde fui colocada é precisamente a única do concelho que não dispõe deste apoio à deslocação. Estou sozinha, portanto tenho 2 filhos, e não vale a pena estar aqui a fazer contas porque há pouco o senhor padre Albino já fez algumas contas e, portanto, já todos temos uma ideia. Eu gostaria ainda de acrescentar aos senhores representantes dos sindicatos, bem-ajam pelo trabalho, mas gostaria de acrescentar também aqui que esta questão nem tem só a ver com a falta de capacidade de orçamento para fazer face a todas estas despesas, como alguns
colegas ainda estão iludidos que seja o caso. Porque ainda ontem falei com uma colega que me disse: mas o governo não dispõe de meios para fazer face a todas estas despesas. Eu tenho uma ideia diferente e poderia dizer muito acerca disso, mas não vou aqui pronunciar-me. Mas para dizer que, efetivamente, só uma sugestão, por exemplo, eu fiquei mais do que uma vez no alojamento de oficiais em trânsito, em Beja, por exemplo, e é um sítio que está praticamente ao abandono, cada vez é menos utilizado. Quem diz esse alojamento diz outros que temos pelo país fora, quer seja da Força Aérea, quer o meu ramo, quer seja do Exército ou da Marinha, várias messes que existiam pelo país e penso que ainda existem, não sei se todas estarão a funcionar. E, portanto, há uma série de alojamentos portanto, e infraestruturas que podiam ser utilizadas para benefício dos professores. Por um lado, preservava-se património e, por outro lado, ajudava-se quem de facto participa em primeira instância para que este país passe a outro patamar de desenvolvimento. E de facto entristece-me muito que não sejam tidas em conta estas situações e que continuem a cometer-se estas injustiças e haja este desrespeito pelos nossos filhos, no meu caso, e alguns dos colegas que aqui estão, certamente que já terão netos, e é um desrespeito, sobretudo, para as crianças e para os jovens deste país, que não se valorize a carreira docente e que não se preze a educação como nos países mais desenvolvidos realmente continua a haver alguma aposta. Eu sei que estamos todos um pouco em decadência em termos de valores, mas ainda assim é preciso lutar e é preciso apostarmos nas gerações seguintes e não dizermos apenas que estes miúdos agora querem tudo e não dão nada, quando na verdade somos nós que estamos a dar-lhes um futuro muito comprometido. Portanto, bem-ajam pelo vosso esforço e, por favor, reivindiquem estas questões, tenham em conta que efetivamente há uma série de infraestruturas que podiam ser utilizadas e, independentemente disso, efetivamente temos que estar a par, em termos de valorização de carreira, a par dos outros que se calhar não prestam o serviço que nós prestamos à sociedade. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Paula. Foi Obrigado, uma Paula. lição muito Dizer que, em relação às infraestruturas que estão abandonadas um pouco por todo o país, aqui em Coimbra há uma série de aulas do Exército. Eu sei que sou filha de militar e são boas instalações e estão completamente ao abandono. E podiam ser precisamente para esse efeito, para outros, mas enfim. Não sei se o Mário quer dizer alguma coisa à Não, Paula. depois no final. Ok. Só agradecer Então à Paula. agora a Catarina Vieira, que é a última que temos aqui inscritos, então, está bem? Catarina. Ora, boa tarde, obrigada. Eu não espero não demorar muito. Dizer que tenho 50 anos, dou aulas há mais de 25, já corri o país quase todo. Entrei no quadro em 2005 no Alentejo, em Aljustrel, na Marleja, estive no Norte, estive no Sul, estive anos a vir a casa só ao fim de semana e, portanto, a construção de uma família também demorou por causa disso. Sou quadro de agrupamento, continuo a 1 hora de casa. Já fiz 4 horas a conduzir por dia para poder ver o meu filho bebé todos os dias. E relembrar, eu sou de Viseu, portanto não há comboio, não há transportes públicos, temos portagens praticamente para todo lado, não é? Viseu está aqui rodeado, tirando depois o maravilhoso IP3. Mas relembrar também, eu agora estou a dar aulas no agrupamento de Águeda e a estrada é uma maravilha e estou felicíssima para os 50 anos estar a 1 hora de casa, porque fiz muita serra. E isto para dizer, e por isso é que quis falar também, porque isto de ver as estradas a régua e a esquadro, não é? Quer dizer,
Eu faço 70 km, o meu agrupamento não é carenciado, mas o agrupamento ao lado é, portanto são 140 km por dia, mas já fiz serra e o desgaste de um carro na serra, o cansaço de uma pessoa a conduzir na serra, é completamente diferente, não é? Portanto, não é só a distância que nós temos de fazer, é o cansaço, nem sempre há boleias compatíveis e quem está longe sabe que às vezes sair de casa às 6 da manhã ou sair às 7 não é a mesma coisa, não é? Portanto, nem sempre é fácil arranjar boleias compatíveis, mas quem está a fazer serra, a perigosidade que é estar a fazer uma serra com nevoeiro, com gelo, porque só cortam com neve, não é? Sem rails muitas das vezes, de chegar tenso já à escola porque não se vê por onde nós estamos a conduzir, os acidentes que também se têm. Portanto, isto de nós medirmos tudo a régua e a esquadro é muito complicado e nós estamos todos a ficar muito cansados. Eu adoro aquilo que faço, mas quando eu tenho o meu filho que me diz que a altura mais feliz que ele teve foi o confinamento, porque tinha o pai e a mãe em casa, epá, não é? O meu filho também é criança, também tem pai e mãe e, portanto, nós, dia 17, temos mesmo, dia 17 e nos outros dias todos, temos mesmo que estar nesta luta, epá, porque isto sai-nos do pelo. Isto não nos sai só do bolso, sai-nos do corpo, não só de nós, mas da nossa família, não é? Se nós pensarmos na qualidade de vida que poderíamos ter e que a nossa família poderia ter com estes desgastes todos, não é? Portanto, boas lutas, bem precisamos delas. Obrigada. Obrigada, Catarina, também pela tua participação. E não temos mais nenhum inscrito, portanto, passo a palavra aqui para este lado outra vez. Eu não sei se algum colega daqui da chamada mesa virtual quer dizer alguma coisa, mas eu só aqui tentar, aqui só Olha, uma... só queria força. sublinhar aquela ideia daquela colega que falou do património do Exército e por aí fora. Porque eu estava a ouvi-lo e, de facto, aqui em Beja, a Força Aérea tem um bairro inteiro, com messes, com refeitórios, vários refeitórios, um para sargentos, outros para oficiais, e habitações, vivendas, várias vivendas e prédios, que nem todos estão ocupados há anos largos, não é? De facto, é uma boa sugestão. Não sei como é que isso depois se concretiza, mas acredito que por esse país fora existam também outros edifícios disponíveis. Não sei se mais ou menos dignos, enfim, isso depois também teria que ser avaliado. Mas é um bom exemplo de falta de vontade por parte dos governos para resolverem, também por esta via, portanto, esta questão da atratividade da profissão ou da falta dela. Claro. Só aqui 2 ou 3 notinhas, pronto, começando aqui, pronto, já te falei nas questões da Marta e da Anabela no início, em relação ao Paulo, é claro que o Paulo tem razão, o país ideal, o Paulo Duarte, o país ideal seria o país em que as assimetrias não existissem e em que nós todos tivéssemos condições para, fosse onde cada um pudesse estar perto do sítio onde é a sua residência, onde quer estar, e que não houvesse zonas desfavorecidas, zonas isoladas, zonas em que o custo de vida é de tal ordem elevado que quem lá fica muitas vezes não pode ficar, não quer, outra vez nem pode lá ficar, não é? Pronto, mas essa é tal coisa, porque nós também lutamos que é uma sociedade mais justa, não é? Agora, não podemos estar à espera disso para podermos criar aqui, pelo menos, alguns mecanismos de discriminação positiva, que possam, eu acho que anular nunca anulam, mas pelo menos mitigar a discriminação negativa que afeta pessoas, não é? E neste caso, pronto, eu disse no início, mas se calhar também não de uma forma tão clara, aquilo que nós defendemos foram as duas coisas. Foi, por um lado, o apoio à deslocação, e quando eu digo à deslocação, pode ser a deslocação para quem está deslocado, pode não ser a deslocação de andar para trás e para a frente, não é? E também questionarmos porque é 70 km. Porque a pergunta que há bocadito era colocada
também ali pela colega, ou pelo Vítor Marçal, pronto. O próprio decreto-lei, já o tenho ali, já o tenho aqui, o próprio decreto-lei esclarece, portanto, eles não medem nem ida e volta, só medem, porque é o número 2 do artigo 14º, o apoio extraordinário previsto é atribuído aos docentes cujo domicílio fiscal se encontra a uma distância igual ou superior a 70 km do estabelecimento de educação em si, ou seja, não é o professor que se desloque 70 km, é o domicílio está a 70 km e, portanto, para distâncias superiores a 70 km ou inferiores a 200, não é? Distâncias, não é? Deslocações superiores a 70, com a ida e a volta. É as distâncias de acordo com o que está logo na epígrafe deste número 2 e depois tem as alíneas. Portanto, eles só medem como a distância, portanto, uma das viagens, como se a pessoa não fizesse a outra, mas é uma, é isso que eles medem. É pago mensalmente. Isso o número 4 deixa implícito, não é explícito, mas deixa implícito porque diz o apoio previsto no presente artigo, que é no 14º ainda, é pago em 11 meses do ano. Em 11 meses. E depois diz mais, em conjunto com a remuneração, portanto, se é em conjunto com a remuneração é mensal, que a remuneração é mensal, não sendo pago no mês de agosto. Portanto, esse pagamento é mensal. Agora, quanto muito, eles terão que pagar os retroativos no mês de outubro. Mas depois era o que dizia a colega, que está no único agrupamento, em Elvas, em que não tem direito. Quer dizer, isto não tem nenhum sentido. Isto não tem nenhum sentido, porque a deslocação existe. E por isso é que nós temos dito isto, que é, tem que haver duas coisas. Uma coisa é o apoio a todos os deslocados. Outra coisa é, se eles querem atrair para zonas carenciadas, considerar uma zona como carenciada e não a escola A e não a escola B, porque é a escola C, porque isto é sempre a mudar de uns anos para os outros. Se as zonas são carenciadas de professores, que haja incentivos para atrair pessoas para irem para lá. Pronto, a não ser que haja também uma formação de professores que seja devidamente distribuída, de forma a que as pessoas possam ficar mais ou menos próximas da sua área de residência. Pronto. E, portanto, é ter esses dois tipos de pagamento, de subsídio. Eu não gosto de chamar subsídio, já estou aqui com a palavra a patinar, mas de apoio. Pronto, o apoio. Uma coisa é o apoio a quem se desloca. Outra coisa é atrair para zonas onde há falta de professores. Aqui também dizer que é diferente de em outros momentos em que o problema não é atrair para onde há falta, porque as pessoas não têm dinheiro para ir para lá, e onde eles tinham que atrair, e agora ainda têm na mesma, se calhar por causa de serem zonas muito isoladas, e onde as pessoas também muitas vezes não vão, e por vezes até zonas isoladas, com escolas pequenas, poucos alunos, horários incompletos. Há dias o Manuel Nobre dava o exemplo, por exemplo, de Barrancos, horários muito curtos e onde as pessoas não vão, naqueles casos até porque o salário que usufruem, em alguns casos é inferior ao salário mínimo nacional porque não tem horas suficientes para ser um horário e um pagamento de um completo. E ainda a situação ainda é pior, não é? Pronto. Depois, dizer também, a Paula falou aqui da situação dos militares, que é, pronto, e já contou. Os médicos, que, por exemplo, quando vão para zonas que são consideradas carenciadas, têm um apoio de 40% relativamente ao salário, portanto, que é um apoio de algum peso. O Ministério da Justiça, que tem, eu lembro-me de viajar de autocarro de Coimbra para Soura, onde estive lá vários anos a trabalhar na escola, e as colegas, não, e os trabalhadores do Ministério da Justiça que trabalhavam lá no tribunal tinham todos o passe de borla e nós não, claro. Portanto, isto já há muitos anos que é assim, não é só de agora. E o Ministério criou e anunciou alojamentos o ano passado para professores, que são milhares os deslocados, 27 eram 9 lá embaixo em Portimão e 18 em Lisboa, que depois nem os encheu todos, porque depois, por qualquer motivo, eles não puderam ser disponibilizados. Isto é quase até gozar com a malta, não é? 27. E mais, aplicou aquele subsídio que até é geral e que se aplica
de uma forma geral, aos trabalhadores que têm deslocações superiores a 70 km, e depois até fez uma aplicação específica aos professores e concorreram 14. 14. Que serviu para o João Costa na altura dizer, bem, afinal não é um problema. E porquê é que concorrem 14? Porque, e há bocadinho eu já me referi a isso, porque para poder aceder a isso é preciso ter um contrato de arrendamento, é preciso ter um recibo das rendas. E quem está num quarto, mesmo que pague muito, até os aos estudantes, há dias víamos todos na televisão, uma varanda em Lisboa são 375 euros, né? Quanto mais um quarto ou um apartamento. E ninguém passa faturas, né? Ou recibos disto, né? Porque eles não querem regularizar a situação, se a pessoa exige, eles já... E, portanto, muitas vezes a pessoa tem que se sujeitar, porque não tem outra forma. Portanto, isto não pode estar sujeito a isso no caso da habitação. E o que dizia a Paula é verdade, o próprio Ministério, nós já sugerimos isso, eles até informaram numa das reuniões o secretário de Estado, Dantas da Cunha, que estavam a fazer um levantamento, não só junto de instalações militares, mas só que estão a fazer o levantamento já há muito tempo, sem dizer nada. E até também de antigos conventos, portanto, zonas que tinham a ver com religiosos, com certeza, não sei, alojamentos religiosos, também estariam a fazer, a tentar ver o que é que havia. Agora é como também já aqui se disse, atenção, nós temos que ter condições como deve de ser para as pessoas estarem. Muitos colegas são acompanhados pela família, muitas vezes com os filhos, a Paula deu aqui o exemplo dela, muitas vezes com pais já idosos que estão a cargo e que têm que... Porque nós estamos... A precariedade no nosso país e nos professores arrastou-se de tal maneira que hoje em dia, quando nós falamos... Bem, lembramos-nos disto, não é? Da entrada na profissão, nos quadros, nos últimos anos, é com idades superiores a 45 anos. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que estão deslocadas de casa, pá, entre os 40 e os 50 anos, com filhos, com família, com muitas vezes idosos a cargo, e portanto nós não podemos falar assim, tem que arranjar um quarto, né? Porque tem que ter outras condições, o que encarece imediatamente. E portanto isto é absolutamente inaceitável. E por isso, quer dizer, quando o Ministério veio dizer, e é o Ministério, e o Ministro tem dito, nos últimos 6 anos, 14.500 professores abandonaram a profissão. Os números são do Ministro. 14 da DGAI e do Ministro têm assumido. 14.500. E porquê que será? Pois, porque as pessoas não podem pagar para viver, e neste caso para trabalhar, porque não conseguem sobreviver, e muitas vezes é-lhes preferível, do ponto de vista da sua vida, ficar mais perto num trabalho menos qualificado, com ordenado mais baixo, mas que não tem despesa porque estão, se calhar, em alguns casos, ainda em casa de família, ou pelo menos não têm que ter uma segunda habitação, do que irem dar aulas para muito longe. Poderão aqueles que tiverem essas condições, por vezes, aguentar isso, ou porque não têm alternativa, ou porque tentam, com grande sacrifício, fazer tempo de serviço para um dia conseguirem chegar mais perto de casa. Epá, isto não é vida para ninguém. Isto, para além do que a profissão provoca de desgaste nas pessoas, por aquelas que são as exigências da profissão, nos dias de hoje, da escola, dos alunos, tudo isso, isto é um desgaste acrescido. Que ainda por cima, olha, hoje, acho que é hoje, pelo menos hoje fartei-me de ver na televisão, o dia sobre a saúde mental no trabalho, penso que é hoje que se assinala isso, e no caso dos professores, e aliás, eu hoje de manhã estava a ouvir logo no Bom Dia Portugal, precisamente, um médico psiquiatra a falar sobre isso, e era o que ele dizia. Muitos dos problemas de saúde mental que hoje existem nas pessoas têm a ver com as condições de trabalho, com os locais onde trabalham, precisamente ligado à questão laboral. E no caso dos professores, se já é desgastante o exercício da profissão, nas condições em que os professores estão obrigados, com o diabo. Mas, por exemplo, a Catarina lembrava aqui uma coisa, mas pronto, nós nem vamos colocar isso, senão eles ainda cortam. Mas, por exemplo, mas só aqui para a gente, que ninguém nos ouve, não é? Por exemplo, dos professores, por vezes nós sabemos, não é? Portanto, há escolas em que há a preocupação até da direção de tentar ter horários iguais para professores que se deslocam. E, portanto, que vêm da mesma localidade e podem ir e voltar e vão todos no mesmo carro. 4, vão 5, vão 3, vão os outros. Pronto.
Nós não vamos colocar esta questão, mas tu só quer dizer, porque é uma questão que se nos tem colocado. Quer dizer, porque, por vezes, um professor, se conseguirem e bem articular esta deslocação para mais dos tais 70 km, embora indo com boleias, têm todos o direito ao subsídio, embora indo os 5 no mesmo carro, e depois um professor, por acaso esteja sozinho num sítio onde vai ter que ir todos os dias, ele com o seu carro e deslocar-se, tem exatamente o mesmo valor. Claro que isto, muitos colegas têm colocado essa questão. Também têm colocado a questão, porque pá, eu tenho que andar sozinho, ou tenho que ir lá para o meio do monte, ou tenho que ir não sei por onde. E, portanto, aqui e aí, paciência, eu acho que as pessoas devem encontrar a solução que seja a melhor e se conseguirem articular com outros, tudo bem. Agora, o que não é aceitável, e isso é que nós não podemos admitir, é que haja um apoio à deslocação. Aliás, chama-se assim, é o artigo 14º, chama-se apoio à deslocação. Não tem lá mais nada. É apoio à deslocação de alguns, não da maioria. E já vimos aqui como é que é possível, quer dizer, as pessoas estarem na mesma localidade e uns terem. Ao contrário, há dias no plenário de Viseu, a Catarina estava lá também, assistiu. Uma colega disse: eu sou de Sernancelho e estou em Santa Maria da Feira, num dos agrupamentos que não é carenciado. Se eu fosse Santa Maria da... E, portanto, não tenho direito a nada. Se eu fosse Santa Maria da Feira e estivesse em Sernancelho, tinha direito ao apoio. E que se saiba, é a mesma distância, né? Portanto, estamos a ver. Já agora, a distância é medida entre o domicílio fiscal e a escola, onde se fizer funções, e é medida pela distância mais curta que existe e tal, e põem eles ali. O que em muitos casos pode ser uma autoestrada. Mas até ser mais caro do que ir pela estrada mais nacional, que até pode estar arranjada, mas que a pessoa anda mais quilómetros. Mas este exemplo, pronto, teve... É claro do que é que isto significa, quer dizer, de uma terra para a outra não tem, mas da segunda para a primeira já teria, sendo a distância a mesma. Quer dizer, isto não tem sentido nenhum. Isto não tem sentido nenhum. E nós temos que contestar e neste próximo dia é muito importante. Epá, só uma notinha à margem disto, porque eu de vez em quando consigo olhar ali para o chat, nem sempre, e há quem estava a ver. Vamos lá ver uma coisa. Tá, ali, por causa da discussão que estava ali com o Joaquim, a propósito da questão salarial e da atualização salarial. É claro que a atualização salarial é pequena e muitas vezes os professores e os outros trabalhadores, nós também, quando conseguimos mudar de escalão, desvalorizamos os 2%, os 3%, os 5% da inflação, porque nós mudamos de escalão e passamos a ganhar mais do que ganhávamos no escalão atrás. Eu no 7º ganho mais que no 6º, eu no 3º ganho mais que no 2º. E depois, como mudo de escalão, aparentemente, ou fico com a ilusão de que, pá, agora já ganho mais e fui aumentando. O grande problema é que se não houver uma atualização salarial anual, e o governo ou não a faz, e tivemos 0% vários anos, e tivemos atualizações sempre abaixo da inflação outros anos, a inflação comeu da tabela salarial à volta de 20%, mais um bocadinho até que 20%, bem mais de 20%, se nós considerarmos, por exemplo, estamos em 24%, a partir ali dos últimos 12, 13 anos, desde que veio o tempo da Troika, e depois, com todas aí os níveis de inflação logo a seguir agora à Covid e tal. Aliás, se nós formos só esses últimos anos, há sempre aí 15% ou uma coisa do género. E, portanto, esta coisa de que a malta se muda de escalão vai ganhar mais, é verdade que o valor absoluto é superior ao escalão em que estava. Mas como a inflação não foi reposta pela atualização salarial, o que eu consigo hoje comprar com esse salário que é superior ao que eu tinha é menos do que há 10 anos atrás eu comprava com o mesmo salário. Ou seja, uma coisa, e por isso é que nós distinguimos sempre as duas e lutamos por ambas, que é, uma coisa é nós podermos melhorar os nossos níveis de carreira e irmos subindo ao longo do tempo e, portanto, ir ganhando um salário superior ao que tínhamos. Outra coisa é quando eu chego àquele salário superior, ele valer mais do que valia quando eu estava cá em baixo. Só que o problema é que ele vale em valor absoluto, mas como se desvalorizou do ponto de vista daquilo que tem a ver com, por causa da inflação,
e ele é superior, mas não vale mais do que valia o inferior há uns anos atrás, porque se desvalorizou. E este é o grande problema, que às vezes a malta não liga muito. Epá, são 2%, são 3%, são 5%, houve inflações de 8%, por exemplo, agora aí, nos anos atrás, não é? Porque depois há sempre uma desculpa, se não é a Covid é a guerra, se não é a guerra são os bancos, e é a crise não sei aonde, e é não sei o que mais, e portanto... Nós temos que dar importância a isso. E quando nós exigimos, no âmbito da administração pública, e não só, a revisão salarial, a atualização salarial, superior à inflação, mas no mínimo igual à inflação, é para que os níveis salariais de cada escalão não decresçam. Porque senão a malta muda, mas é só uma ilusão. Porque não passamos a ganhar mais, ou pelo menos a conseguir fazer mais coisas com o dinheiro que é superior ao que era o anterior. Só que vale menos, porque entretanto a inflação comeu. Por isso é que é importante as duas coisas. E não desvalorizemos a questão salarial da atualização. Quanto à carreira, pois nós vamos agora iniciar a revisão do estatuto, começa no dia 21, como eu disse. É evidente que o que é que nós vamos defender? Vamos defender todos os escalões, o seu índice, como aconteceu noutras revisões, o seu índice seja valorizado, a escala indiciária seja valorizada, que os escalões de ingresso sejam particularmente valorizados, que é a malta que vai parar para mais longe, que tem mais despesas, tudo isso, não é? Sejam valorizados, e que no topo, aqueles que acabaram por perder tempo de serviço sem o poder recuperar, seja criado um novo índice, ou aplicado um novo índice, que seja o índice igual, em termos salariais, ao que era no início do ECD, e até há uns anos atrás, que é a equiparação com a carreira técnica superior da função pública, que era assim, e há uns anos esta parte deixou de ser, sobretudo na altura dos congelamentos. A partir daí deixou de ser. E, portanto, nós vamos fazer isso, ou seja, uma valorização de todos, alguma compensação para quem não pôde recuperar nada e um certo fechar do leque salarial, puxando os mais jovens, porque são os que têm mais despesa e estão mais instáveis, vão parar mais longe e podendo aqui ter um especial aumento dos níveis salariais, e, portanto, da carreira, do índice, para estes mais novos. E também ter uma carreira mais curta, porque reparem uma coisa, nós tínhamos uma carreira de 26 anos. E a carreira de 26 anos, isto até 2006, ali à Luz Rodrigues, depois a Luz Rodrigues partiu a carreira em categorias e depois em 2010 passámos a ter esta carreira. A carreira anterior tinha 26 anos, para quando se começava a trabalhar, chegava-se ao topo ao 26 anos. E Portugal já era o país da OCDE em que a carreira era mais longa, em que se demorava mais a chegar no início. 26 anos. Ei, tantos, 26 anos. Pois bem, a partir de 2010 passou para 34. Mas com os congelamentos, qual 34? Com os congelamentos e a não recuperação até agora, a malta toda chegou lá aos 40. E, portanto, porque perdeu tempo de serviço, mesmo recuperando, não recupera todo. E, portanto, nós não podemos continuar a ter uma carreira de 40 não, nem de 34. Temos que voltar para os níveis anteriores, pelo menos 26. É muito menos. Mesmo assim, temos as carreiras mais longas. Pronto, e é isto é que pode valorizar, de facto, a carreira. É reduzi-la, é reduzir também o leque salarial, é puxar dos jovens cá para cima, é compensar os mais velhos, é recuperar o tempo de serviço dos que estão no meio, mas ao mesmo tempo valorizar os índices que lá estão. Isso tudo valoriza a nossa carreira. E depois, não desvalorizarmos nós a atualização salarial para que a inflação, daqui a meia dúzia de anos, não tenha, desculpem uma expressão, não tenha lixado a revalorização toda. Isso é que nós temos que fazer. Tá. Há um colega que pergunta reduzir o leque salarial. Sim, reduzir o leque salarial não significa baixar os de cima. Significa que se nós aumentar, imaginem, como é que se baixa um leque salarial? Por exemplo, é aumentar toda a carreira e ter nós somos a carreira também dentro da OCDE, nós convém conhecermos os outros, em que a diferença entre o ingresso e o topo é superior. O leque é muito aberto. Ou seja, nós imagina, temos um leque assim, nós podemos subir este assim e subir este assim, e aproximar, fechar um bocadinho o leque salarial,
valorizando os escalões de topo, que isso é fundamental. Agora, o grande problema é que nós temos uma diferença que vai, eu vou falar em valores ilíquidos, mas os salários dos professores, para quem tem horários completos em valores ilíquidos, vão dos 1.600 euros, 1.650 e tal, vá, números redondos, dos 1.600 aos 3.600. E, portanto, isto é uma diferença brutal. Nós até podemos conseguir subir os 3.600 para 3.800, mas, por exemplo, subir os 1.600 para 2.000. Isso, a dar exemplos, não estou a dizer que são esses os valores, mas se eu subir 3.600 para 3.800 e subir 1.600 para 2.000, já reduzi, já fechei, não é reduzir, já fechei um bocadinho o leque salarial, porque puxei por baixo. Porque senão a malta de baixo não vai, porque depois isto tem os descontos, a gente sabe que ninguém ganha 3.600 nem 3.000, ganha 2.000 ou à volta disso no máximo líquidos, mas quem tem 1.600 ganha 1.100, 1.100 e pouco, e se for para Lisboa alugar uma casa, das duas uma, ou tem alojamento ou come. E a malta, se não comer, tem que comer, não é? E se não um dia destes, isto, claro, é um exagero e não vai acontecer, mas toda a gente já ouviu dizer isto. Não estou a dizer que é com pessoas que não é, mas a gente já ouviu dizer isto. Muitos dos sem-abrigo que existem em Lisboa, e se calhar nos outros sítios, são trabalhadores. Ao ponto a que a gente chegou, não é? Mas pronto. Vá, siga. Temos mais uma intervenção, depois para acabarmos, Ruth. Não é? É a última. Sim, eu tinha dito que São se ela aqueles quisesse colocar, mas descontozinhos. pronto, mas eu vou permitir que ela fale e depois temos que ir Depois acabar. acabamos, Temos sim. que ir terminar. Sim, temos Ver que se ela- acabar, porque a plataforma desliga daqui a um bocadinho. Deixa ver se ela aceita o convite, peraí. Já. Não dá sinal. Não chega? Então Não. acabamos. Terminamos porque isto acaba agora às 7 e pouco, 7h30, acho eu, né? Pois, Portanto, recordou. não podemos Está estar a aqui a dizer arriscar muito que mais, vou senão ser prometida. desaparecemos todos do ecrã. Mas não é bem assim, mas pronto. Dá assim um Sim, certo mas um tinha aquele espaço. continho, não é? Vá. Pronto, eu acho que estava aqui também um colega a dizer o último, não podemos esquecer a gestão. Pois não, nós temos falado disso, aliás, durante esta série a quinzena de plenários distritais, até distribuímos um inquérito sobre a gestão para os colegas preencherem, e essa é uma das coisas que, a partir de janeiro, o Ministério da Educação quer rever. Sim. Nós também, mas queremos revê-lo no sentido oposto que o Ministério quer rever, de certeza absoluta, não é? A gestão E, é portanto, fundamental. Dizer que há um inquérito nos sindicatos que nós estamos a fazer, que lançámos nos plenários, que vai estar online, vai ser enviado agora por mail para todas as pessoas nas redes sociais, um inquérito, e que também queremos que os colegas levem para as escolas e recolham. É um inquérito em que nós perguntamos aos colegas, até podemos dizer, já sabemos a resposta, é retórico, mas queremos essas respostas. Temos que ter milhares de respostas, porque em janeiro o Ministério quer piorar a gestão. Se calhar parece, como é que isso é possível? Quer criar uma carreira própria para diretores. E se criar uma carreira própria para diretores, é só uma questão de anos, 2 ou 3. Agora vai dizer, uma carreira própria, mas tem que ser professores, não podem ir para lá outros. Daqui a 3 ou 4 anos, veremos o que é que vai dizer o governo a seguir. Bem, já que não há professores a candidatar-se, porque há outras pessoas, não são professores, mas são muito bons gestores. Abriram, se eles fazem isso, deram o primeiro passo para gestores profissionais, nomeados, concursos que o governo faz à medida do que quer. Esta coisa, como nós assistimos, quando ganha um partido, põe na rua os tipos todos que lá estão para porem os dele, e depois vem o outro e faz o contrário e muda outra vez, e é para isso que eles querem caminhar, e nós não podemos deixar. Não temos que defender esta gestão, porque somos contra este modelo, que não é democrático do ponto de vista da eleição por toda a gente, não é colegial, não apela à participação de todos na tomada das decisões. Os coordenadores são de um lote que é o diretor que diz quem são aqueles 3, escolhe lá um. Nós não estamos de acordo com isso, mas ainda ainda estamos mais em desacordo com o que o governo quer fazer. E, portanto, para defendermos a gestão democrática, e é
fundamental que o façamos. Nós queremos fazer este inquérito para que depois, quando o governo vier dizer, nós queremos fazer isto assim, assim, nós dizermos, pois está bem, olha, 98% dos professores é contra isso. Ou então dizemos, pronto, olha, façam lá porque os professores já acham bem. Também pode acontecer, não sabemos o resultado, né? Portanto, a gestão democrática é um pilar fundamental. Mas hoje, falou-se de outras coisas e não tem mal, hoje é sobre a questão da deslocação. E eu vou acabar com a questão da deslocação. Se hoje foi importante estarmos aqui muitos, dia 17 é fundamental estarmos lá todos, ou pelo menos ainda mais. Há transportes, há justificação de falta, alguns vimos-nos aqui e vamos-nos conhecer lá, é haver testemunhos que tivemos aqui, termos ali para partilharmos uns com os outros, é fazer uma placazinha a dizer eu sou fulano tal, estou em tal sítio, são tantos quilómetros, ninguém paga nada, tenho esta despesa tal, e o outro a dizer eu recebo isto assim assim, mas a minha despesa, está bem, está, não dá. E dia 17 estamos lá todos, eu tenho a certeza, estamos lá muitos, cada um de nós, dos mais de 200 colegas que aqui estiveram, que seja um dinamizador da sua escola a puxar para outra malta. E, portanto, aqui, e como se disse também, não é só aquele que tem o problema, é o que tem o problema e a solidariedade com todos os que têm este problema. Sejam professores que estão em escolas abrangidas, sejam professores que até já nem se coloca a questão, que já são mais velhos, que já estão ao pé de casa, mas esta é uma questão, mais uma, de desvalorização da profissão e é esta desvalorização que tem afastado muitos jovens da nossa profissão. E nós queremos que a profissão de professor seja uma profissão de futuro e, portanto, temos que a valorizar. Vamos à luta e dia 17 é o próximo dia de luta.